73 anos, é casado, tem 3 filhos e 6 netos. Já foi secretário municipal e há 7 meses passou por uma experiência que é coisa pra gente grande. Eu achava que o ânimo dele era algo assim meio estudado. A pré-entrevista na casa dele me convenceu de que ele é mesmo animado. Há 3 gestões, ele é o presidente da nossa associação comercial. Olá, seu Wilson Marinho. Seu Wilson, o senhor sabe que eu ouço líderes espirituais e terapeutas dizendo que o que a gente tem de melhor para compartilhar é o sofrimento. E o senhor passou por uma experiência que eu pedi permissão para o senhor na pré-entrevista para a gente fazer um bloco falando disso, porque eu acho que ajuda muito a gente que passa e gente que passa por outras adversidades da vida. O que realmente aconteceu com a sua perna há 7 meses? Um problema que eu achava que era coluna, até por sinal, e não era coluna coisa nenhuma. Uhum. Era um problema da perna onde as veias que eu tinha já estavam todas estouradas e não se conseguiu, mesmo com a operação, mesmo com o tratamento, não conseguimos que a perna realmente voltasse ou sarasse. Então chegou num ponto, inclusive, que o próprio médico me disse: você tem 3 dias para me dizer sim ou não, porque ou nós amputamos a sua perna, ou você morre, você tem que escolher. Eu não demorei muito para escolher. Espera não. Que eu quero saber antes uma coisa. A hora que o médico fala, você tem 3 dias para pensar se nós amputamos a sua perna, o senhor pensa assim, será que é a perna, será que é o pé, será que vai até a coxa? O senhor já sabia tudo que envolvia? Não, eu já sabia pelas conversas que eu já tinha tido com o médico, pelo sofrimento que eu tinha tido, porque eu fiquei 90 dias praticamente sem dormir, ficava sentado uma poltrona com o pé na outra. Eu estava querendo naquele exato momento, eu queria parar aquela dor, eu queria sarar. Se livrar eu queria me livrar daquilo que era horroroso, doía demais da conta. Então eu não me importava, eu até, ainda quando ele me disse que se eu não fizesse essa operação, não perdesse a perna, eu poderia não, eu iria morrer mesmo. Então o senhor não tinha escolha. Eu não tinha escolha, foi muito fácil, eu pensei, é melhor eu com a perna só vivo do que com as 2 morto, que não vai adiantar nada. E assim que aconteceu, também conversei muito com o médico depois, não necessitou os 3 dias. Não, mas a hora que foi o Gustavo Caserta, que foi seu médico? Perfeitamente. A hora que o senhor, que ele disse, o senhor tem 3 dias para pensar, eu me lembro, o que o senhor disse para ele? O senhor falou na pré-entrevista. Falei para ele, doutor, quem entende de medicina é o senhor ou é eu? Ele falou, sou eu. Eu falei, então o senhor faça o que tem que ser feito. Eu estou preparado, pronto, e inclusive o senhor e mais esses meus amigos, outros médicos que aqui estão, vão se surpreender. Porque eles estavam achando que eu não voltava, sabe, Arthur? E eu falei, vocês vão surpreender porque eu ainda vou dar muito trabalho. E eu tenho que contar para vocês que esse virou o bordão dele. Ele citou isso na pré-entrevista para mim. E hoje, quando a gente estava nos arremates finais para ver se eu não havia cometido nenhum erro de dados aqui antes de começarmos a gravar, ele falou, você vai se surpreender comigo. Então é metidinho, né? Mas o senhor disse que nessa hora a sua fé, o senhor sempre teve muita fé, participa de cursilho, né? Ajudou muito. Fala um pouco dessa fé. Essa fé, hoje ela é nata, porque quando você me fala do cursilho, o cursilho da cristandade, que existe aqui na Casa de São Paulo, em Araçatuba, eu participo dele já há mais de 25 anos. E até fui um participante mais ativo do que eu sou hoje. E eu falava muito sobre a fé, porque a pessoa, o homem ou a mulher, o ser humano que não tiver fé, ele está isolado por tudo aquilo que pode acontecer. A fé é tudo. A fé, você sem ela, a fé ela é bonita porque você não precisa provar. Sim. Então, tem coisa tal que é bom porque eu provei.
Tem outra coisa porque eu provei, mas eu não preciso provar, nunca vi, mas eu sei que existe um Deus, existe Jesus Cristo, existe um monte de coisas boas na minha vida. Então isso eu sempre tive, tenho e terei essa fé que jamais eu abandonarei, porque para mim hoje a fé, a família e os amigos é tudo aquilo que me fez estar hoje como eu estou aqui conversando com você. Seu Wilson, e o senhor disse que no momento que o senhor recebeu essa proposta, para a qual não havia escolha, o senhor começou a se preparar para ficar sem a perna. Em outras palavras, que tipo de preparo? Como é que era seu diálogo interior? Tudo na vida é importante uma preparação quando você faz aqui o teu cérebro funcionar naquilo que você quer que aconteça. E eu pedi a Deus naquele momento, eu pedi a tudo que era possível, que eu pudesse suportar aquela dor, aquele momento, suportar aquela perda daquele membro que 73 anos ele andou comigo. O senhor estava acostumado, com a perna, já conhecia ela muito bem. E eu pedi isso a Deus, a minha preparação foi suportar tudo isso que acontecesse e que Deus também me iluminasse, que após que corresse bem, tudo como correu, e daí, posteriormente eu poderia estar com esse membro através de uma prótese. O senhor sabe que quando eu fiquei sabendo do que havia acontecido com o senhor e como as pessoas aumentam, nós todos, né? Porque fica aquele telefone sem fio, bem no começo, me chegou a história de que o senhor foi para o hospital e não sabia que teria que amputar a perna. Depois eu descobri, felizmente, que era mentira, não tinha nada disso. E aí me ocorreu que o Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos, fez um filme que chamava King's Road, que ele precisa ir para o hospital e a hora que acorda está sem a perna. E ele pergunta, where's the rest of me? Onde está o resto, o meu resto, né? O que sobrou de mim? E aquilo me marcou muito, eu vi esse filme na infância. Como é que foi acordar e perguntar para mim mesmo assim, cadê a minha perna? A gente passa a mão, o que acontece? Olha, Arthur, eu passo a mão, você passa, você tem o sentimento da perna, ela te coça, te dói o joelho ainda, dói a barriga da perna, tudo isso acontece. Mas eu estava tão preparado, porque eu ia perder esse membro, que eu não quis saber. Eu não perguntei até hoje ao médico, a ninguém, aonde foi parar a minha perna. Não perguntei até por questões que eu tenho que estar sabendo que eu não vou ter ela mais. Sei, então o que está interessando é a que está vindo, né? É a prótese. Perfeitamente, o que está me interessando é que está vindo. Agradeci os 73 anos que ela teve comigo. Vou sempre agradecer, mas vou agradecer mais a Deus agora ainda de poder estar continuando a andar. Porque hoje você vê, tem tanta gente aí que tem uma prótese e vive normalmente. O Roberto, eu até brinquei, já falei que se abusar muito agora eu vou aprender a cantar, vou superá-lo. Não tem problema nenhum de ter a perna ou não ter a perna. A senhora disse que, então, acordar não foi um problema, não foi um susto. Assim, quando a realidade se materializou, aquilo não foi um problema. Não, até porque quando você acorda, você não está assim bem para saber o que está ocorrendo devido os efeitos dos remédios que você toma. O senhor disse, inclusive, que tinha a sensação de que não era de Araçatuba. Fala um pouco disso. Não, eu achava gostando da minha casa, por exemplo, quando eu fui para minha casa, porque quando acabou a operação, eu nem fiquei lá não sei onde que eles colocam a gente lá, fui direto para o quarto. Sei. Então eu estava bem mesmo. Aí quando me levaram para casa após 3 dias, eu achava que eu estava num local que era um sobrado. Sei. Eu estava num sobrado, que minha casa nunca foi sobrado. Que tinha um campo de futebol ao lado. E eu não achava que eu era de Araçatuba, não. Eu queria saber de onde eu era, porque eu não achava que eu nem conhecia que era onde eu estava e aonde que era a minha cidade, como é que chamava. Então, quando falava Araçatuba, para mim, Araçatuba era tão longe, tão difícil que eu não. Depois de que passou tudo, que meu intestino acho que lavou, acabou os efeitos do remédio, aí sim. Então era normal. Tudo causado pelo remédio. Pelo remédio. Nesse problema de adaptação, o que é, porque a gente fica imaginando assim, eu tenho que me adaptar a uma coisa, eu tenho que me adaptar à cadeira de roda, eu tenho que me adaptar a algumas outras coisas. O que é que parecia difícil e realmente é difícil, e o que é que parecia difícil e não é tão difícil que o senhor já está fazendo bem? Olha, primeiro eu achava que é difícil, que eu achava que não era, e é você ir no banheiro. Sim. É você usar o sanitário, é você tomar um banho. Graças a Deus eu tenho uma esposa que é
é a minha perna, é meu braço, é meu corpo, me ajuda em tudo. Inclusive, eu na pré-entrevista, em geral, converso com a família, então vi filho, nora, esposa, tomei café, e ela me disse que ela que suspeitou no começo porque a unha de um pé crescia e a de outro não crescia, é isso? Perfeito. Nós achávamos que era problema de coluna. Sei. E nervo ciático, porque dói a perna e tal. Uhum. E jamais intentamos que fosse o que aconteceu. Uhum. E ela percebeu sim que a minha unha não estava crescendo e os dedos estavam com outra cor. Foi quando nós procuramos um médico que foi o Caserta, que realmente na hora já bateu. E eu tenho que parabenizar. Foi um médico assim que, na realidade, na minha opinião, ele não é médico, não. Ele é amigo, ele é irmão, ele participou, ele fez, ele levou até todo o que eu tinha feito, levou para... Ele teve, se eu não me engano, na Espanha, não me lembro qual país, pessoal... Acho que foi no Canadá. No Canadá, uma coisa assim, ele viu.